Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a Sec4Us. Aqui quem conversa com você é o Elvio Júnior. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso treinamento de Hacking Mobile Application para Android. Então vamos entender um pouco o escopo desse treinamento e o que nós vamos aprender no decorrer deste treinamento. Então vamos lá, aqui na nossa página Hacking Mobile Application, nós temos toda a descrição desse treinamento. Esse é um treinamento de 40 horas. Tá? E aqui embaixo do programa de estudos, então aqui a gente tem todo o programa de estudos desse treinamento. Tá? E embaixo dele nós temos aqui a ementa completa. Nós vamos trabalhar com vocês agora essa ementa para que vocês possam entender um pouquinho mais como funciona, qual vai ser a dinâmica desse treinamento. Esse treinamento é um treinamento um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a entregar, do que a gente está acostumado a trazer para vocês. Por quê? Porque ele vai ter duas fases. Uma primeira fase é uma fase onde nós vamos entregar os vídeos gravados para você, para que você possa fazer, possa praticar, possa brincar, possa trabalhar, com todo o apoio, todo o suporte. Eu, que serei o instrutor desse treinamento, vou estar dando esse apoio e esse suporte para vocês durante essa fase gravada. E nós vamos ter uma segunda fase, que é uma sessão, né, que são as sessões onde nós vamos atuar ao vivo com vocês através de uma plataforma, da plataforma do Zoom. Então vamos dar uma olhada no que faz parte daquilo que é a sessão gravada e o que faz parte da sessão ao vivo. E por que foi criado essa metodologia? Bom, quando a gente fala de hacking mobile, de aplicação mobile, entra uma série de conceitos e uma série de entendimentos que são conceitos da arquitetura da aplicação ou da arquitetura do Android. E na nossa visão não tem uma forma melhor de você entender isso do que criando uma própria aplicação Android. Então essa primeira fase, essa primeira sessão, nós vamos criar alguns aplicativos Android do zero. Então nós vamos ensinar para você coisas básicas, coisas simples, de como realizar a criação de uma aplicação Android. Por quê? Porque daí ali você vai entender quais são os componentes, como que eles interagem entre si, para que serve cada um deles, de forma que quando nós formos fazer a exploração propriamente dita desses componentes, você já tem esse entendimento prévio. Então, para potencializar o teu conhecimento, a gente vai fazer essa fase prévia. Se você quiser complementar essa fase prévia com outros cursos, sei lá, da Udemy, da vida, alguma coisa de desenvolvimento de Android, também recomendamos. Por quê? Porque você vai pegar todo esse arcabouço, toda essa base e complementar com o processo de exploração propriamente dito, que a gente vai ver nas sessões ao vivo deste treinamento. Então nós vamos começar ali, vamos entender basicamente de formas gerais quais são as habilidades que a gente vai trabalhar nesse treinamento. Então vamos preparar todo o ambiente para o pentest, tá? Que tem as suas minúcias, ferramental utilizado, então todas as ferramentas que nós vamos trabalhar, a identificação de funções importantes dentro da nossa aplicação, mesmo que ofuscadas, quebra de proteções como SSL Pinning, Root Detection, debug, né, o screenshot, por exemplo, quando você faz o screenshot dependendo da aplicação, ela não permite, ela fica toda preta, toda ofuscada. Então nós vamos quebrar essa proteção também. O entendimento, como a nossa aplicação interage com as APIs, seja APIs externas, né, então que complementa o treinamento de Web API Exploitation. Né, então como ele interage com essa API, alguma coisa a gente vai tocar e vai trabalhar na API, mas o foco aqui é na aplicação mobile, na quebra aquilo que faz parte da aplicação mobile. Vamos trabalhar com a quebra de criptografia adicional, ou seja, caso essa nossa aplicação tenha uma criptografia adicional além do SSL, nós vamos quebrar também essa criptografia, que é muito comum hoje as aplicações de alto nível, né, aplicações bancárias, aplicações de alto nível hoje em dia, trabalharem com uma ou mais dessas proteções aqui. Então é comum ter 2 ou 3 SSL pinnings, ter 2 ou 3 root detection, né? Ter criptografia adicional de e-mail. Então além do SSL, a aplicação tem uma outra criptografia. Então a gente vai trabalhar
todo esse set. E não poderíamos deixar de falar de OWASP, Mobile Security Top 10. Então vamos trabalhar também dentro das classificações OWASP, entender as principais questões dentro da nossa aplicação. Tá? E entender como a gente pode aplicar isso para um relatório de um pentest, um relatório para ser entregue para um determinado cliente, seja o cliente a nossa própria empresa, ou se você vai estar prestando serviço para alguma outra empresa. Okay? Requisitos: 8 GB de memória de RAM, 4 CPUs e 120 GB de disco. Isso aqui não é necessariamente o requisito do nosso treinamento. É para o nosso treinamento. Mas por que esse requisito? Porque nós vamos precisar utilizar durante o nosso treinamento o Android Studio. E ele exige toda essa brincadeira aqui de recurso computacional. Então, se tiver dúvida, entra aqui no Android Studio. Se você tiver condições, se você tiver um aparelho, um Android físico já routado, que a gente chama, já com root, pode trazer e pode utilizar ele também. É bem legal, bem interessante. Inclusive nos testes dia a dia, recomendo a utilização do dispositivo físico. Facilita bastante as coisas. Tá? E nós vamos trabalhar, como comentado, o módulo 0, que é o setup do ambiente, e essa parte de desenvolvimento de uma aplicação Android vai ser mandado previamente para vocês. Tá? Então a gente vai trabalhar toda essa parte, entendendo toda a arquitetura do Android. Então esse módulo 1 de entendendo a arquitetura, como funciona, os requisitos, como debugar uma aplicação, como dar uma olhada em algumas coisas e o desenvolvimento de algumas aplicações básicas vai ser trabalhado nos vídeos que vão ser passados anteriormente para vocês, para que vocês possam fazer esse estudo prévio. E depois do módulo 2 em diante, vão ser as sessões ao vivo que nós vamos trabalhar. Então toda a parte de engenharia reversa, ferramental, quais são as ferramentas, instalando, modificando, trabalhando, como funcionam os hooks, como que a gente vai trabalhar com os hooks, as proteções, identificando as proteções da aplicação propriamente dito, root detection, freedom, emulation, enfim, uma série de outras proteções, como que a gente trabalha a interceptação do tráfego da aplicação mobile utilizando o Burp. Então, como que a gente vai fazer a quebra de SSL PIN? Como que a gente vai entender? Como que eu trabalho isso? Como que eu configuro o meu Android para mandar as informações para o Burp e assim por diante. Tá? Depois, algumas outras vulnerabilidades. Vulnerabilidades como armazenamento inseguro de dados, explorando Content Provider. A gente vai ver o que é isso no treinamento, tal do Content Provider. Vamos explorar SQL Injection na aplicação, não na nossa API. Na aplicação nós vamos explorar o SQL Injection. Tá? Vazamento de dados confidenciais e assim por diante. Tá bom? E depois, criptografias adicionais. Vamos trabalhar com OTP, vamos ver o que é um OTP, criptografia de back-end e assim por diante. E com isso a gente finaliza todo o nosso treinamento. Muita gente me pergunta, Elvio, esse treinamento vai dar base para a certificação de Learn Security, a IMAPT? Eu vou ser extremamente sincero com vocês. A certificação da Learn Security, ela dá uma boa base de arquitetura, como funciona uma série de coisas, mas tem toda uma parte, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui do módulo 3 em diante, tá? Que não é compreendido pela certificação de Learn Security. Então a certificação de Learn Security vai basicamente até esse módulo 2 aqui. Tá? Então sim, a gente vai ver bastante coisa, a gente vai trabalhar. Tá? Lá na certificação, eles exigem que você crie uma aplicação. Então sim, nós vamos aprender a criar uma aplicação do zero, vamos aprender a trabalhar esses conceitos. Tá? E do módulo 3 em diante, é fora da aplicação de Learn Security. Então a gente vai muito além daquilo que a certificação pretende fazer. Então sim, se você pretende fazer aquela certificação, boa parte está coberta aqui, né? Vale a pena dar uma olhada no material deles, mas boa parte está coberta aqui. Você tem condições, sim, de fazer a certificação com esse treinamento aqui. Mas adianto, no dia a dia, na prática, tem muitas coisas a mais que são cobradas, que umas aplicações modernas detêm, que a certificação da Learn Security não cobre, e que nós vamos cobrir aqui no nosso treinamento, basicamente do módulo 3 em diante. Então, esse foi o treinamento de Hacking Mobile Application. Bom,
toda ementa aqui, a nossa próxima turma. Quer comprar? Clica aqui para ir na loja, você vai ser direcionado aqui para a nossa loja virtual. Tem o valor, esse valor é o valor que nós estamos aqui em Black Friday, então do dia 22 do 11 até 26 do 11 de 2021, na nossa Black Friday. O valor padrão do treinamento é R$3.000, mas na Black Friday nós estamos com 30% de desconto. Então, aproveita, faz a sua matrícula e te aguardo na nossa turma.